Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo na bênção de Deus? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui então para mais um estudo bíblico. Vamos para iniciar o segundo estudo, que o título do estudo é A Beleza da Criação Divina. A beleza da criação divina é maravilhosa. Vamos iniciar então com uma oração. Quem puder fechar os olhos e acompanhar a oração comigo. Querido Senhor Jesus, muito obrigada por mais esse dia que está iniciando. Te agradecemos por essa criação divina que o Senhor criou para todos nós. Agora venho pedir a Teu Santo Espírito para que possa usar o Teu servo, que seja feita a Tua vontade, Pai, aqui na terra e falando aos lábios do Teu servo. Que o Senhor possa enchê-lo de muita sabedoria e inteligência, que possa ensinar a muitas pessoas. É o que nós venhamos te pedir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. Nesse segundo estudo, tem uma introduçãozinha que eu vou ler aqui para nós. O que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão e adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. Vamos lá, iniciar com a primeira pergunta, que diz assim: como a Terra antes de ser criada? Como era a Terra antes de ser criada? Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 2. Quem puder acompanhar com as suas Bíblias. Vamos para o primeiro livro da Bíblia, que é em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Que diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amém? Então, como que ela era? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Certo? Vamos para a próxima pergunta, pergunta número 2. Como foi formado o universo? Como foi formado o universo? Essa é uma pergunta muito boa. Que diz lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 3. Vamos lá para Hebreus. Pela fé, entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Então, como foi criado o universo? Foi mediante a palavra de Deus. Ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que nele há. Amém? Vamos para a pergunta de número 3. Quem participou do ato da criação? Está em Gênesis 1:1, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra.
E também fica em João 1, capítulo 1, versículo 1 a 3. Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? No princípio, Deus, os céus e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio do falar de Deus. Embora a Bíblia não use a palavra Trindade, há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade: o Pai, Filho e o Espírito Santo. Há, portanto, um só Deus, que ele é a divindade, que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são as três pessoas num só. Uma unidade de três pessoas coeternas. Eles são coeternos, certo? Quem quiser pesquisar na Bíblia, depois do estudo, aqui tem os textos que falam sobre isso, que fica em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19, e 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, certo? Vamos adiante então com o estudo, para não dar muito tempo. Como foi o processo diário da criação? Como foi o processo da criação? Como Deus criou cada coisa nesse mundo? Então fica lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a 31. No capítulo 1 e versículo 31 nós já leu, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora vamos para o versículo 31. Que diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Então aqui diz assim, no capítulo 2 e versículo de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Certo? Então, aqui diz assim, ó, o primeiro dia, diz no verso 3 a 5, de Gênesis capítulo 1, de 3 a 5, que foi assim no primeiro dia. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Amém? Até o 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Certo? Aqui diz no segundo dia, do verso 6 e 8. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Certo? Então, esse foi o segundo dia. O terceiro dia é do verso 9 a 12, do Gênesis capítulo 1, certo, gente? Do 9 ao 12. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra,
e ao juntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, a árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã ao terceiro dia. Certo? Vamos para o quarto dia, que está no verso 13 ao 19. Houve tarde e manhã no terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o céu, e o menor para governar a noite, que é o sol, né? E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Amém, gente? Muito bom, né? Então, viu? Quarto dia, muito bom. Então, o quinto dia está no verso 20 a 23. Vamos lá. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois Deus, os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Amém? Vamos para o sexto dia, que fica no verso 24, 26 e 31. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, olha, esse versículo 26 já fala sobre a divindade, sobre a Trindade, que é Deus, Filho e o Espírito Santo, que diz aqui, ó, façamos o homem à nossa imagem. Então ele não estava só, ele estava Deus, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que ele façamos a nossa imagem, senão ele ia falar façamos a minha imagem, mas não, é a nossa imagem, certo? Então nós somos a imagem de Deus, de Jesus, amém? Continuando no verso 27. Criou Deus, pois, um homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, capítulo 2, do 1 ao 3, nós já leu anterior. Que assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todos os seus exércitos, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que o Criador fez. Amém? Então, esse é o único dia que Deus abençoou e santificou. Foi o sétimo dia que ele descansou. Amém, gente? Então, era isso, a primeira parte desse segundo estudo. Eu vou fazer em duas partes, porque senão vai ficar muito longo esse estudo, tá bom, gente? Então, aqueles que tiverem perguntas sobre esse estudo, sobre algo e puderem comentar, eu agradeço muito. Amém? Vou fazer uma oração para encerramento. Vamos lá, então. Querido Senhor Jesus, te agradecemos por esse estudo que nós passamos. Que o Senhor possa cada vez mais nos abençoar. Que o Senhor possa nos prosperar, Pai. Faça a Tua vontade nas nossas vidas. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor nos dê discernimento, Deus. Que o Senhor possa sempre estar conosco, cuidando de nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito possa atuar em nossas vidas e fazer a Tua vontade, Deus. É o que nós te pedimos, que o Senhor nos abençoe em nosso dia e em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado a todos, gente. Um bom dia para todos e uma boa semana.